Vocês se lembram, né, que a gente tinha parado lá quando o Jimeng tava boladão, não é mesmo? O Jimeng já libera a aura dele ali, deixando os irmãos do Lee com um cu na mão. O cabeludo diz que não se importa que ele tenha chegado no reino Lorde Marcial, porque a única coisa que chegou foi a energia dele, ainda falta o entendimento de artes marciais. Ele bate com o tridente no chão e libera a forma verdadeira. Ele se exibe ali com o tridente e usa a habilidade da corrupção da alma congelada em direção ao Jimeng, que observando o golpe, ele lembra da demonstração do Prota e libera também a arma Chuan dele, que se transforma numa serpente e vai em direção ao cabeludo, e já prende o cabeludo, imobilizando ele. Não só mobilizando, como também tá sofrendo dano ali. E pra se defender ele usa uma explosão, e o cabeludo ali tá tendo dificuldade porque não tá usando o ki dele, mas não deu nem tempo, ele já tá rodeado ali pelas pétalas da flor do pêssego. Ele começa a suar frio porque cada flor que tá em volta dele tem uma forte intenção marcial, mas o outro com o cabelo trançado já está lá atacando o Jimeng pra poder ajudar o irmão dele, mas o Jimeng friamente olha para o lado e também já usa uma habilidade em direção a ele. O golpe que ele tinha dado acerta em cheio ali naquelas pétalas da flor de pêssego, deixando o cara com o cu na mão. E o Jimeng tá lá bem de boa, sendo protegido pelas pétalas, mas no fim o cabeludo conseguiu escapar e os dois recuaram. Mas não adiantou por muito tempo não, porque o Jimeng tá vindo uma pauleira pra cima deles e eles levam um cagaço ali na hora. E lá do outro lado tá o Prota e o Lee observando a luta deles, e o Lee tá ali questionando que tipo de pílula é aquela ali, e já tá querendo colocar as mãos naquela pílula, esse safado aí. Mas sem perder tempo ele já pede ali pro Liu Shao vir pra cima, e agora a intenção dele é capturar o Liu Shao pra poder tá passando a receita dessa pílula aí. O Prota diz que vai dar mais um tempo pra ficar assistindo aquela briga, e já que ele não vai precisar, que ele pague o que ele deve. O Lee fica confuso, então o Prota explica que ele foi um escravo da família Lee por anos, então ele comeu da comida, usou das coisas dele e ainda se rebelou. Isso daí não é uma dívida? Então pague com a sua vida. O Lee então libera a arma Chuan dele e manda uma habilidade que se chama Ondas Rolantes. Cara, eu tinha esquecido do Jiahong, ele pede pro Prota tá fugindo porque ele não vai conseguir ganhar. O Prota diz que a peça não importa, né? O que importa é quem usa. O Prota pega ali a pretinha e libera 100 camadas de gravidade. O Lee tava ali no meio do seu ataque, mas só que no mesmo momento já é jogado pra baixo. E em seguida já vem pro ataque com a pretinha e acerta bem na espada do Lee, que vai pra longe. Quando o Prota vê que ela caiu no chão, ele já corre em direção, pega ali a espada do Lee e libera também. E com a espada na mão, ele analisa ela, não parece muita coisa, mas ele vai estar pegando ali com um pagamento. Isso deixa o Lee puto, revoltado. Ele manda um soco divino ali pedindo pra devolver a espada. E o Prota questiona se ele realmente vai querer a espada de volta. E ele já faz o soco virar 2 e já emenda um outro ataque que vai em direção ao Lee. Ele consegue segurar o impacto, que se quebra bem na frente dele. O Lee reconhece aquele golpe como sendo o ki da espada de gelo e pergunta como que ele sabe isso, mas o Prota diz que uma técnica de nível tão baixo é tão fácil de ser replicável. O Lee diz que já que ele é tão bom, então devolve a espada, mas o Prota diz que aquilo ali é só um lixo e que ele também tem uma arma de nível 3. E ele saca da espada d'água da nascente, que foi muito desmerecida, coitado do Zhang. O Lee fica chocado com isso e pergunta como que ele conseguiu. O Prota diz que ele está fazendo muitas perguntas, ele está tentando enrolar para poder viver mais? E rapaz, ele pega ali a espada da água nascente, ativa ela, pega aquela espada de gelo, ativa também e começa a rodear um poder ali que é o grandinho da água primaveril. E agora ele vai pra cima com a dupla empunhadura, deixando o Lee com o cu na mão sem escapatória nenhuma. Ele tá ali pensando como que ele consegue estar liberando duas armas Chuan ao mesmo tempo. Se tremendo todo, ele acha isso muito ruim e ele tem que acabar com isso logo. E ele já vai ali pra cima do Protinha dizendo que não vai adiantar ele estar liberando duas armas Chuan de terceiro grau, a diferença entre eles é gigantesca. O Prota questiona, como assim gigantesca? Se você fosse até um Lorde Marcial, eu poderia pensar em me cuidar, mas nesse caso, o Prota pede pra olhar nos olhos dele. Agora o Lee caiu na armadilha, o Prota usa ali o supressor de almas, deixando o Lee no estado de transe. Ele se ajoelha sem reação nenhuma. O Prota chama ele de um bom menino pra ele se ajoelhar e engolir as lâminas dele. E lá ele, Prota, que isso? O Prota já tá com as duas espadas ali pra cima, prestes a finalizar o Lee. O irmão com o cabelo trançado pede pra ele tomar cuidado, mas o reflexo da lâmina já tá ali entre os olhos do Lee. E alguma coisa é cortada. Será que foi de arrasta mesmo? A vida dele não, foi só o bracinho mesmo, lá voando. E deixa o Lee ali gritando e agoniando de dor. E os irmãos tubarão pedem pro Lee fugir dali agora mesmo. E ativa ali uma habilidade pra afastar o Jimeng deles. E saem correndo ali pra pegar o irmão. E mete o
pé, estilo Dragon Ball. O Ji-Meng até tenta alcançar eles, mas o Prota diz pra deixar eles irem por enquanto. E o Prota fica ali pensando que ele tem que tomar mais cuidado agora, porque o supressor de almas universal dele já foi descoberto. Rapaz, que massacre foi esse? Eu não vi que tinha tanta gente assim. Ah tá, o comandante Bai explica aqui pra gente que eles tinham ido lá na frente e eles foram emboscados pelo Galfeng. O Prota tá lá no meio vendo toda essa situação e o Ji-Meng tá lá com a mão no peito de um cara morto. O Prota vai chegando perto, questionando se era o seu subordinado, e ele concorda. E o Ji-Meng explica que ele era o Liu Zeng, era o júnior dele direto, que ele tinha um futuro brilhante. Tinha, né? O Prota diz que ele morreu fazendo seu dever e que ele morreu com a sua fé intacta. E o Ji-Meng fica ali se lamentando. Mas o Lee diz que nem todas as mortes de um soldado pode ser gloriosa, mas pelo menos ele morreu fazendo o trabalho dele. E todos eles foram guardiões dignos do estado. E por fim, todos se despedem dos seus companheiros. E agora a gente vai pro salão de reuniões da mansão do segundo príncipe. E o vovô tá lá falando que o 8527 ainda tava na capital, ele achou que tivesse fugido. E também parece que ele se aliou ao primeiro príncipe. O segundo príncipe, ele se surpreende que o irmão dele nunca para de se rebaixar. Mas ali o avô do Prota, né, diz que isso também explica o que aconteceu lá na cidade do Ouro Brilhante. O Prota tá perdido e pergunta o que aconteceu. O segundo príncipe, então, ele explica que o país das 100 batalhas atacou a cidade branca com mais de 800 mil soldados e cercaram a cidade do Ouro Brilhante, deixando o pai do Prota sem saída. E vários pedidos de reforço chegaram à capital. O Prota questiona se teve alguma resposta da corte real. O segundo príncipe diz que as duas cidades são muito importantes para Tian Shui e com certeza o rei pediria para o duque, né, o avô do Prota, liderar um exército sozinho. Então o Prota pergunta pro velho o que ele acha. Enquanto ele tá pensando que o Prota é muito estranho, porque se fosse outra pessoa escutando que o pai está cercado, pegaria uma arma e sairia correndo imediatamente. Mas ele responde para deixar ele pensar um pouquinho. Bom, então o avô ele começa a explicar que a cidade do Ouro Brilhante ela é fácil de defender e difícil de atacar, e com o pai do Prota ali com mais de 300 mil homens, né, protegendo a cidade, Ethereum Kleba tá defendendo isso daí. Então o objetivo deles era estar enganando eles. E é claro que o Prota chega na conclusão daquele plano que eles tinham feito, né, que só tava esperando ali o avô sair da cidade para poder estar aproveitando a oportunidade. O avô diz que é exatamente isso. Mas agora o Prota coloca uma questão importante. E se o pedido de reforço for verdadeiro? Caralho, o avô ali diz que se o pai dele não for capaz de proteger a cidade com 300 mil homens, ele devia sofrer mesmo. Mas além disso, ele também não pode deixar a cidade. E o Protinha sabe muito bem disso. E claro que o Prota também já sabe que ele tá se referindo ao Da Sheng. O Prota diz que o jeito que o avô dele tá pensando é muito simplista, porque o país das 100 batalhas sempre foi encurralado na montanha do Python, que fica ali no leste há centenas de anos. E dessa vez eles estão marchando em direção a eles. E o Prota questiona todo mundo que está naquele salão se isso daí é para ajudar o primeiro príncipe a tomar o trono. O segundo príncipe questiona se o país das 100 batalhas está querendo invadir eles. Mas o Prota responde que o objetivo deles é incerto. Mas eles não podem estar ignorando o pedido de reforço, porque senão daí as consequências podem ser muito graves. O avô do Prota se levanta ali, já estava levantado, né? Mas ele fica revoltado ali com o primeiro príncipe, chamando ele de louco. O Prota explica que antes pro primeiro príncipe era muito tranquilo se tornar imperador, mas agora que o segundo príncipe apareceu ali no jogo, o bagulho ficou muito louco e agora ele tá desesperado. Nossa, como o segundo príncipe é bonzinho, né? Ele percebe que o primeiro príncipe tá fazendo um monte de merda, e se ele continuar dessa forma, o segundo príncipe deixa de competir pelo trono pra ele parar com isso. Mas do nada, um dos servos ali já chega assim, ó, caralho, não vai fazer isso não, meu irmão, tu tem que continuar porque tu é um cara foda, tá ligado? E o príncipe só concorda ali, não, tu tá certo, eu vou continuar. O servo fica todo orgulhosinho ali do príncipe, dizendo que agora o país vai se tornar pacífico e próspero. E o Jiahong ali acha isso tão familiar. Cara, o avô do Prota diz ali pro servo se ele tá tão preocupado com isso, por que não libera 300 mil soldados pra ajudar ali as pessoas da cidade do Ouro Brilhante, deixando o servo ali sem palavras. Mas a comandante Bai interrompe ali a discussãozinha e pergunta pro Lee se ele tem alguma ideia. O Prota diz que ele tem um plano, mas tem muita gente ali. Aquele servo puxa saco e diz que todos os servos que estão ali são confiáveis do segundo príncipe. Mas o Prota diz que não é que não confia neles, nem nada disso. Mas o servo fica lá latindo pro Prota. O Lee muda de semblante e diz pro servo que se ele puder jurar pela vida dele que nenhuma palavra vai sair dali, então ele pode ficar. E que isso vale também pro resto que tá ali. Que se eles tiverem a coragem pra correr esse risco, então pode ficar. Todos eles já estão se mordendo ali com raiva do Lee, cara. Agora o segundo príncipe toma a liderança e pede pra todos saírem dali e aguardarem no pavilhão da Flor Bêbada. Agora só com a nata
carta na sala. A comandante Bai é humilde, tá? Ela pergunta se ele já pode falar ou quer que ela saia também. Mas só que o Prota deixa ela ficar, né? Então começamos, né? O Prota estava pensando que deveria defender dois lados ao mesmo tempo. O príncipe Yue, né? O segundo príncipe, ele tinha considerado isso também, mas só que ele não tem gente o suficiente. O nosso vovô, ele explica ali que a situação da família ali não tá muito boa. Que os cargos importantes do exército foi dado para o exército do primeiro príncipe. O único jeito para poder estar defendendo dois lugares ao mesmo tempo seria com o apoio do exército central, composto por mais de 500 mil pessoas. Quando o segundo príncipe ouviu ali no exército central, já ficou desanimado. O líder do exército central é o primeiro príncipe, obviamente ele não vai estar mandando o exército dele para defender o golpe que ele tá fazendo. O avô diz que ele consegue estar reunindo alguns soldados pelo nome que ele tem, né? Mas o segundo príncipe diz que ele não pode estar deixando ali a capital porque ele precisa de ajuda. O Prota concorda que o avô dele tem que ficar na capital, então só tem que mandar ele para salvar todo mundo. O avô até se assusta, né? Como assim mandar meu neto? O vovô nega ali com todas as suas forças, porque se ele conseguir soldados, eles não iriam seguir o Protinha porque é muito jovem. A comandante Bai também concorda com o vovô e também diz ali que eles têm uma mão de obra muito limitada e também eles não têm força de batalha nenhuma. Mas o Prota tira uma carta na manga, né? Dizendo que eles esqueceram de 3 pessoas. O segundo príncipe fica confuso e questiona quem são essas 3 pessoas. Ele fala da primeira pessoa que vai estar liderando o exército e ele sabe que ele não iria conseguir estar liderando aquele exército com esses velhotes aí. De vez o Prota falar quem é a pessoa, ele diz que no momento ele não consegue estar curando ele, mas se ficar do lado dele, ele consegue estar acompanhando. Mas o vovô já sabe de quem que ele tá falando e ele já vai animado perguntando se ele já achou algum jeito de curar ele. E o Prota diz que ele refinou algumas pílulas para poder estar subjugando o veneno de gelo no corpo dele. E o vovô começa a comemorar ali, dizendo que isso é incrível, mas o segundo príncipe tá boiando e pergunta de quem que eles estão falando. E o Prota revela que foi a pessoa que reduziu uma grande parte do país das 100 batalhas a cinzas e depois da sua morte recebeu o título de Duque Leal, o Shen da Sheng. Aí o príncipe fica em choque, porque ele achava que ele já estava morto. Mas o vovô revela que na noite de todo o caos, o Dasheng conseguiu chegar até a capital, que ele estava quase morto. Ele chegou até a ser emboscado naquela noite. O segundo príncipe se lamenta pelo pai ter tomado tantas decisões terríveis. O vovô continua dizendo que na verdade ele trocou o corpo do Dasheng por um criminoso no corredor da morte, e que na realidade o Dasheng estava numa câmara secreta da família Li se recuperando. E o segundo príncipe diz que quando ele ascender ao trono, ele vai trazer a família Shen de volta para sua posição de direito. A comandante Bai, que não é boba nem nada, questiona ali o vovô se o general Shen está machucado, tem alguma conexão com o comandante Xiao. Mas quem responde é o Prota, concordando com a comandante, dizendo que quem feriu o Dasheng foi a mesma pessoa que feriu o comandante Xiao. Aí a comandante Bai já entende tudo e ela diz que se ele conseguir estar colocando o comandante Xiao para participar dessa expedição, eles serão invencíveis. Mas a comandante Bai fica curiosa para saber quem que é a terceira pessoa que ele estava falando. E o Li diz que ele também está querendo ajudar o segundo príncipe a poder construir um exército que possa derrotar inimigos muito mais numerosos. O vovô ali fica meio confuso e pergunta: que exército? Onde? E o Prota então revela que ele estava falando do rei marcial Zhong Lixian, o professor do segundo príncipe, que deixa ele ali surpresíssimo. Mas ele nega. Ele diz que o professor só vai se envolver caso o país das 100 batalhas se aproximar da capital. Mas o Li diz que ele não precisa fazer porra nenhuma e pergunta pro príncipe se ele se lembra o que aconteceu em Tianshui há 60 anos atrás. Senta que lá vem história. Então, rapaziada, há 60 anos atrás rolou uma revolução lá no sul fazendo com que o exército fosse por ralo e deixando o país cagado. E em pouco tempo os revolucionários chegaram na capital e o professor lá do segundo príncipe fez um exército de estudantes que resolveu muito bem aquele problema e mandaram os revolucionários para longe, e depois o grupo de estudantes ficaram conhecidos como Guardiões do Estado, que foi aqueles dois caras lá que deu um pau no Prota, que fez ele ainda ser preso, vocês lembram disso? O Prota explica que por coincidência a academia está de férias e alguns estudantes já estão atrás de missões de treinamento, e o Prota propõe estar trocando essas missões de treinamento para missões para estar ajudando, né, a cidade do Ouro Brilhante. O príncipe acha isso uma ótima ideia. Se os estudantes se aliassem a eles, eles teriam grandes números de mestres e guerreiros marciais. O Prota sabe que isso vai dar bom, então ele pede pro príncipe estar anunciando isso pessoalmente, e que eles vão reunir todos os artistas marciais, e além disso também eles vão recrutar os professores, tanto do mais fraco quanto do mais forte. E sobre enfraquecer o Ki entorpecente dentro do comandante Xiao, vai ter a nossa professorinha com o Ki Yang extremo, né, rapaz? E todos eles estão impressionados, tanto quanto reunir uma equipe extremamente forte, quanto tá trazendo guerreiros fortes também para o lado do segundo príncipe. O Li começa a explicar sobre o comandante Xiao, que a ferida dele tá piorando, e também tá piorando ali o controle dele sobre
os Guardiões do Estado. E ele também ressalva, né, que a primeira divisão, né, do Gao Feng apoia o primeiro príncipe e a terceira divisão, que é a da comandante Bai, apoia o segundo príncipe. Mas quando o comandante Xiao recuperar a força dele, ninguém vai o desafiar. E por fim, ele questiona como que o segundo príncipe poderia perder com 3 reis marciais apoiando ele. E o segundo príncipe concorda. Mas depois de prestar atenção no que o Li falou, ele percebe que ele falou 3 reis marciais. E ele pergunta quem é o terceiro. Ah, é verdade, né, rapaziada? Eles não sabem que o vovô é um rei marcial ainda. Aí a comandante vai estar se tocando ali, ó. E o vovô agora se revela, né? E diz que não precisa mais estar se escondendo. E libera tudo. Todos da sala parabenizam o vovô. Observando seu netinho, ele vê que ele falou como sábio hoje. Então a vitória do segundo príncipe é praticamente certa. O Prota olha pro lado e se depara com o segundo príncipe do ladinho dele ali. E a pega ali na mão do Prota e diz que quer que ele se torne o irmão para poder estar compartilhando o destino, a dor, a glória. E pergunta se ele aceita. O vovô fica ali só observando, acreditando que o segundo príncipe tá fazendo isso só por causa da ascensão dele. E que isso? Agora o mundo gira em torno de ti, né? Mas não seria de todo mal o Protinha recusar, não. O comandante Bai tá ali do lado pensando que realmente o Liu Xiao é uma pessoa que vale a pena se juntar. Tira o olho que ele é da princesa. Mas com vergonha, o Prota tira a mão rápido ali do segundo príncipe e diz que vai falar disso da próxima vez. Pelo visto, ninguém tava esperando que o Prota fosse reagir dessa forma. O príncipe fica ali isolado pensando que ele era um príncipe real, o futuro líder do país, e mesmo assim ele foi recusado. Agora o Jimeng e o Yahong estão ali orgulhosos de alguma forma. O vovô acha isso engraçado e ele vê que Tian Shui não vai estar prendendo o neto dele aí nesse lugar. Fica ali pensando que se a situação fosse boa, ele continuaria ali fingindo de bobo como antes. A comandante Bai ali aparece para poder estar protegendo a dignidade do segundo príncipe e dizendo que o Li recusou porque ele está primeiro se preocupando com a situação do país. O príncipe então diz que realmente a comandante Bai está certa e eles vão estar anunciando isso daí depois quando ele assumir o trono. O Jimeng e o Jiahong e até a comandante Bai ali ficam aliviados depois disso. Mas o Prota simplesmente fala para ele que tá esquecendo que ele é um lobo solitário e nunca pensou e nem pretende ter uma irmandade. E nunca mais vai falar disso de novo. E essas palavras do Prota faz um pentakill, cara. E todo mundo ali fica pensando que ele é um louco. Enquanto o segundo príncipe tá quebrado, o vovô tá dizendo que pelo menos o Li sabe qual que é o seu limite. Qual que seria a chance de um vassalo e o futuro imperador serem irmãos. O segundo príncipe, né, se enjeita ali, diz que o Li realmente é o neto do seu avô, enquanto o vovô tá ali dizendo que ele já tá grandinho. Meio bad vibes, né, o Protinha observa lá todo mundo na sala. E pra dar uma inspiraçãozinha, ele começa a dizer que a vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas, deixando todos eles reluzentes com a sabedoria mostrada. O segundo príncipe pensa que por um momento a luta dele pelo trono parecia tão insignificante. E o Jimeng repete ali as palavras do Prota se tremendo. E rapaz, começa a virar um arco-íris ali dentro do corpo do menino. E do nada uma aura começa a sair do Jimeng. E a comandante Bai ali diz pra nós que ele se tornou um Lorde Marcial e ainda questiona como que ele conseguiu se tornar um Lorde Marcial do nada. E ela começa a pensar que antes do Jimeng decidir seguir o Prota, ele era um grande mestre marcial de 7 estrelas. Como que ele conseguiu avançar tão rápido? E ela se questiona olhando pro Protinha. O vovô chega ali chamando o Jimeng de sortudo, porque quando ele teve que romper a barreira ali para se tornar um Lorde Marcial, ele ficou 6 meses em reclusão e tomou várias pílulas. Nem o Jimeng tá acreditando que ele passou para Lorde Marcial e ele questiona, como assim sorte? Mas aí ele olha pro Protinha e já se ajoelha na frente dele agradecendo pela tutela, sabendo que foi coisa dele isso daí, né? Mas o Prota diz que vai estar arranjando 10 pílulas do 1000 pássaro para ele estar se tornando o Rei Marcial, que do jeito que ele tá quase o bastante para ser o seguidor dele. Os outros ali já ficam com uma cara de desprezo, questionando como assim um Lorde Marcial não é o bastante para ser seu seguidor. Depois de um tempinho, o segundo príncipe foi lá na academia Jalan falar com o diretor, o Jimeng foi convidar o Xiao King Wan e o Jiahong foi procurar a professorinha. O avô e o Protinha foram lá para a mansão da casa ali. Enquanto isso, lá na sala de reuniões do primeiro príncipe, o príncipe tá lá revoltado com Li, se tremendo de ódio, que ele entregou um monte de gente do exército e apenas 4 voltaram com vida, e questiona como esses malditos vão estar pagando por isso. O Gao Feng tá revoltado porque todos os guardiões do estado que ele liberou para eles foram aniquilados e questiona como que eles vão estar explicando isso. Li coloca no cu do Liu Xiao e do Jimeng que seguraram eles. O primeiro príncipe não gostou de ter escutado isso não, porque pro primeiro príncipe o Jimeng é o mestre marcial de 7 estrelas, né? Os dois irmãos do Li são lordes marciais, então ele pede para ter pelo menos uma desculpa mais racional. Então o Li diz que o Jimeng conseguiu uma força de um lorde marcial e chamou o Liu Xiao de astuto. Quando ele estava infiltrado na família Li, ele tinha certeza que o Liu Xiao era um lixo, mas com a habilidade e o intelecto que ele está demonstrando vai ser uma grande ameaça para o primeiro príncipe.
O Galfeng concorda com Lee, porque aquela noite que o Prota recrutou o Jimeng também tava indo tudo zero bala, mas do nada ficou tudo uma bosta. O primeiro príncipe diz que não quer justificativa e pergunta o que eles vão fazer agora. O Lee diz pra não estar entrando em pânico, porque o plano deles estão indo perfeitamente. Depois que o exército do Leão Dourado chegar na capital, o país inteiro vai estar sob o controle do primeiro príncipe. O príncipe ele concorda, mas só que ele tá preocupado com o comandante Xiao. Mas o Lee diz pra ele não estar se preocupando, que quando chegar a hora, o mestre dele vai estar mandando alguém especializado pra lá e o Xiao King Wan não vai sobreviver. O príncipe acha isso ótimo, espera que nada mais dê errado e pede pra ele estar metendo o pé dali. Quando eles saem, o príncipe questiona ao Galfeng se ele acha essas pessoas do país das 100 batalhas confiáveis. Obviamente o Galfeng diz que confiável é o pau. O príncipe também concorda, e agora o plano dele é estar forçando as 3 divisões a escolherem um lado, e questiona como o Jia Reni está. Galfeng diz que ele está irritado por conta do vovô ter desrespeitado as leis e ter matado os ministros. O primeiro príncipe desmerece dele, desdém ali, falando que ele só é útil para estar formando algumas conexões, mas de resto é um inútil. Galfeng tá louco pra fazer merda, tá pedindo ali pro primeiro príncipe pra estar mostrando a hostilidade deles. O primeiro príncipe concorda, ele vai querer estar colocando a reputação da família Li na lama. E por fim ele manda o Galfeng embora. E caminhando sozinho pelo palácio, o príncipe fica que nem um esquizofrênico, falando sozinho, pensando nas pequenas lutas que ele perdeu. Mas se tudo der certo, todos vão estar apoiando ele. E o trono será meu. Agora estamos na residência da família Li. E ele já notou alguma coisa na casa deles. E tá cheio de gente com roupa branca e bandeiras. Revoltado, o vovô grita, perguntando quem tem coragem de cercar a família Li. Aquele cara lá que quase morreu pro Prota aparece na frente deles dizendo que aconteceu uma coisa muito ruim. Ele explica que apareceu 3 discípulos do Jia Reni pra estar protestando contra os crimes que o vovô cometeu. O vovô fica confuso pelo Jia Reni estar se metendo nisso e diz pro Lee que ele vai estar se retirando. E assim que esses caras aí terminar, eles vão estar se retirando por conta própria. O Pratinha só dá uma zoiada lá neles e observa as bandeiras que eles estão carregando. Não sei muito o que significa, mas as bandeiras ele tá dizendo que tá desprezando o rei, induzindo ali os subordinados, matando e sequestrando. Isso daí deve ser sobre o protesto que eles estão fazendo. O Prota questiona se ele tá com medo de alguns estudantes, mas o vovô diz que ele não tem ideia de como que é se meter com o Jia Reni. O vovô explica que esse Jia Reni é um descendente de um santo e ele representa a ética da literatura. Então se ele matar alguém dessa trupe aí, a reputação deles vai despencar. O Prota pergunta pro vovô por que ele tá com medo dessas formigas, porque se eles estão se mostrando agora é porque eles estão querendo algum benefício aí. Sem nem esperar pela resposta, ele fala que já que estão no meu caminho, eu só vou acabar com eles. O vovô tá com o cu na mão pra ver o próximo passo do Prota. E agora a gente vê a cara dos 3 meliantes. Olha só, temos o primeiro figurante, o segundo figurante e o terceiro figurante. Eles se entreolham e começam a recitar um monte de coisa ali. E os outros estudantes já bebendo embalo, começam a recitar tudo junto. E o Ki de todos eles já começam a se juntar também, se tornando um só. E lá no céu o Ki dele já tá se manifestando como um velhote. Ele observando o Ki deles ali fica sem palavras. Ele começa a recarregar a arma dele e atira contra o primeiro estudante bem na boca com o tatuzão. Ele começa a sentir o gostinho de cola na boca e ele dá aquela engolida gostosa. E os estudantes ali ficam tudo em choque. Mas eu acho que não tava muito gostoso, porque o cara não conseguiu segurar por muito tempo não. O arco-íris já foi pra fora. O Ki tava se projetando lá no céu, acho que começa a se desfazer e aparentemente o Prota nota alguma coisa. E o Prota reconhece que eles têm a habilidade e que ele o subestimou, porque isso aí é um Ki da justiça. E ele vê esse velhote aí como um grande suplemento que ele vai poder estar aproveitando. Sem perder tempo, ele já dá um pulo. Ele tá indo em direção àquele Ki manifestado lá no céu. Ele ativa uma habilidade pra estar criando um caminho de Ki. Rapaz, guloso, tá? Ele começa a sugar tudo pra ele. Ele começa a se sentir revigorado enquanto o Ri gargalha ali, ó. E o Lee tá lá subindo de nível. O cara tá farmando ali os estudantes. Até onde que esse Protinha vai farmar? Descubra no próximo episódio, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá? Deixa o like, valeu e até mais.